Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto, estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 26 de março de 2022. E hoje no nosso programa vamos falar sobre o trabalho da Toca de Assis aqui no território da nossa arquidiocese. Inclusive é um trabalho que está bem conectado com o tema da campanha da fraternidade deste ano, que é Fraternidade e Fome. E para falar conosco sobre esta temática, sobre o trabalho que é desenvolvido pela Toca de Assis, estamos recebendo os coordenadores Marco Lira e Iris Marroque, a quem a gente já deseja boas-vindas, um ótimo dia. Bem-vindos novamente aqui à Rádio 91. Obrigado. Bem-vindo a todos os ouvintes. Pois bem, então vamos começar aqui essa nossa conversa de hoje pedindo para vocês falarem um pouco sobre o que é a Toca de Assis. É um trabalho assim, já bem conhecido, né? Mas é importante que a gente destaque o que é. Vamos lá. A Toca de Assis é uma fraternidade da Igreja Católica, né? Tem como missão a adoração e o cuidado aos pobres e os pobres em situação de rua. Estamos aqui na Arquidiocese de Natal, vamos fazer esse ano 20 anos, mas como coordenadores, em torno de 11 anos. Caminhamos sem os irmãos e as irmãs toqueiras, que sempre as pessoas conheceram aí, quem são mais antigos, né, nessa missão, conhece as irmãs e os irmãos, que são conhecidos como os toqueiros e as toqueiras. Mas com problemas da toca, eles tiveram que se ausentar de Natal, e aí foi montado o grupo de leigos da Toca de Assis, onde eu e Iris, né, minha esposa, nós coordenamos essa missão. Hoje, nós temos uma situação bastante complicada, principalmente depois da pandemia. Muitas pessoas precisando de comer, precisando ser escutada, precisando de um curativo, precisando de um banho, precisando de uma roupa. E, infelizmente, a nossa sociedade meio que parece que não vê, né? Mas graças a Deus tem a igreja, né? Somos a igreja. A Toca é a igreja, né? Nas ruas. E é isso que a gente faz, tanto pela Arquidiocese, quanto por nós mesmos, né? É verdade. E aí, como é que a Toca tem atuado aqui no território da nossa Arquidiocese? Se Iris quiser contar pra gente. Nosso trabalho, né, nossa missão na Toca, né, aqui dentro desse espaço, a gente tem uma casa ali na Rua Xavier da Silveira, né, cedida pela Arquidiocese de Natal, onde a gente faz os atendimentos às pessoas em situação de rua e também agora famílias, né, que desde da pandemia para cá, muitas famílias vieram ao nosso encontro pedindo ajuda e a gente também abraçou, né, essas famílias que estavam numa situação muito difícil durante a pandemia, e durante os 2 anos de pandemia a gente ajudou com cestas básicas, né, com materiais que eles estavam necessitando. Agora as doações caíram, né, depois que a pandemia foi passando, as doações foi caindo, mas a gente, de uma forma ou de outra, sempre está tentando ajudar essas famílias, né. Mas os atendimentos lá na casa, a gente atende aos domingos, né, a um terceiro domingo do mês, numa faixa de 100 pessoas em situação de rua, onde eles tomam banho, corta cabelo, barba, unha, recebem roupas limpas, kit de higiene, lençol, todas as necessidades básicas, né, que eles precisam, a gente está dando um suporte. Também temos atendimento, não todo mês, mas temos atendimento com a Defensoria Pública, odontológico, e também durante o dia, né, a semana. Diariamente a casa está aberta e atendimento, né? O que eles precisam, né? A casa é uma referência para as pessoas em situação de rua, então eles vão precisando nas suas necessidades e vão aparecendo na casa para que a gente possa ajudar, né?
No caso, eles ficam um período, né, lá na casa. Eles não chegam a dormir ou tem hóspedes na casa não, também? A casa não é uma casa de acolhimento, é uma casa de passagem, né? Onde a gente, nesse momento que ele passa por nós, a gente dá a dignidade dele necessária e um atendimento familiar. Né, aos domingos, quando eles vão, a gente tenta fazer todo um ambiente, né, de família. Aquele ambiente que você vai no domingo, na casa da sua mãe, almoçar, uma feijoada gostosa, uma musicazinha com a família. E aí eles se sentem família, né? Isso daí é o que vai fazendo com que a gente vai tendo essa amizade com eles, onde a gente conhece todas as histórias, o nome deles, né? E a gente vai tentando ajudá-lo, né? Com certeza. E a gente percebe, assim, que o trabalho da Toca de Assis, né, ela está bem inserida ali no contexto da campanha da fraternidade desse ano, que justamente pela terceira vez, né, esse tema da fome é abordado, principalmente nessa questão, nessa situação em que vivemos hoje, como vocês bem já colocaram, né, a questão desse pós-pandemia, né, muitas pessoas se viram nesse momento em situação de vulnerabilidade social. E aí vocês chegam junto, né, também dessas pessoas, né, Marco? O pós-pandemia, isso já acontecia antes, né? Sim. Principalmente ali naquela virada da política, e sem se meter, né, sem falar em política, mas só o tempo. Muita gente que estavam em casas, em comunidades, acabaram perdendo emprego e acabaram indo para as ruas. Então, o fluxo de pessoas nas ruas aumentaram consideravelmente. E na pandemia, ele teve um agravante. Aumentou, mas sem muita gente para ajudar. Então, graças a Deus, a prefeitura fez uma parte interessante, que era os almoços, café da manhã e janta no famoso restaurante Barriga Cheia. Isso ajudou muito a eles. Mas acabou. Passou um tempo da pandemia, acabou. E eles estão nas ruas. Mas o mais importante de tudo, gente que está nos escutando, nos ouvindo, não é só a quentinha que a gente dá. O ser humano, ele não é feito só de pão, de carne. Ele precisa de algo muito mais do que carne e uma comida. Ele precisa ser escutado, ele precisa ser compreendido, ele precisa de um atendimento médico, ele precisa de uma roupa, ele precisa de um banho, num lugar que ele sente, come, sem a preocupação da violência. Então, eu acho que o nosso grande trabalho, a nossa grande missão é restaurar a dignidade dessas pessoas. Não é só levar uma quentinha muito gostosa, mas e a dignidade? E a pessoa em si, rejeitada nas ruas? Então a Toca, ela foi pensada por Deus, né? O carisma foi dado por Deus para que a gente pudesse sentar lá na calçada, ir com ele, comer juntos. Isso que eles colocou no domingo, a gente sentar, fazer um karaokê, brincar, cantar. Isso está levando algumas pessoas que estão em situação de rua para as comunidades terapêuticas. Por exemplo, o último domingo, 3 pessoas saíram da rua, estão hoje caminhando felizes numa comunidade que é a Boa Nova. E a gente está indo visitá-los, estamos acompanhando como famílias. Então, esse não é só dar o comer propriamente físico, né, do material, mas a comida espiritual, ela é essencial nesse momento. Sem dúvida. E vocês falaram, né, justamente que tem esse momento no domingo. No caso, é para aquelas pessoas em situação de rua que chegam lá, ou vocês fazem um cadastro antes, enfim, algo, ou fica livre, né, realmente para aquela pessoa que... Nós convidamos. Convidamos todos. E eu gosto de falar assim, Deus nos traz os que estão mais necessitados. E a gente acolhe 80, 90, 100, e a gente vai cuidando. O que acontece nesses atendimentos? Nós temos atendimento, parte médica, nós temos escuta, nós temos
uma boa alimentação, nós temos um banho, nós temos corte de cabelos, nós temos manicure. Então tem todo um aparato de coisas que ele se sente acolhido. O mais importante é o acolhimento. E eles têm mania de chamar a gente de pai, de mãe. E uma coisa que também, né, que faz com que eles venham, né, a gente tem a pastoral de rua na sexta-feira. Então, todas as sextas, jovens da Toca de Assis, eles vão à rua levando quentinha, lençóis, né, algumas necessidades. E nessa sexta-feira, que antecipa, né, esse domingo do dia do atendimento, eles lembram, né, a eles que domingo tem atendimento na Toca. E é uma coisa assim, mesmo que a gente não for na sexta-feira, avisá-los, basta avisar 3, 4 deles na rua que eles, assim, eu acho que a comunicação deles é muito rápida, sabe? É verdade. Então, eles conseguem chegar lá tranquilamente, entendeu? Eles vão. Né? São pessoas que a gente está em Morro Branco, tem pessoas que vêm da Ribeira, Cidade, Parnamirim, São José. Eles se comunicam e chegam na Casa da Toca, né? E vocês não fazem restrição, né? Digamos, ser só daqui de Natal, né? Não, Quem chegar, vocês não. Quem chegar, a gente atende. É uma casa que é referência dos pobres. Eu acho que Dom Jaime, quando convidou a gente, chamou a gente aqui e nos deu assim, né? Cedeu espaço para a gente fazer o trabalho. Uma das coisas que ele queria é que a casa virasse uma referência dos pobres. E realmente aconteceu. Então, toda terça-feira, a casa está aberta. Eles vão para lá pegar coisas. Se é necessário tomar um banho, eles tomam um banho. Então, a casa para eles virou esse ponto de apoio. É como se fosse um órgão público, como se fosse sei lá, como é o nome daquele que eles vão lá? Centro Pop. O Centro Pop, por exemplo. Mas só que não é um Centro Pop social. Não estou falando aqui contra as ações sociais, sim, mas sim. Um centro de evangelização aos pobres. Sem dúvida. Marco e Iris continuam aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo e você que está na Sintonia do Bem, continua aqui com a gente, que já a gente está de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 26 de março de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o trabalho da Toca de Assis aqui na nossa arquidiocese. Os convidados são os coordenadores dessa atividade aqui, o Marco Lira e Iris Marroque. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre o que é a Toca de Assis, como é que o trabalho tem se desenvolvido aqui no território da nossa arquidiocese. E no início desse segundo bloco, Marco e Iris, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi esse engajamento de vocês, né, nesse trabalho da Toca de Assis, como é que vocês tomaram conhecimento e hoje conduzem nesse trabalho no território da arquidiocese. Vamos lá, vamos tentar resumir. É uma história longa, gente. Por quê? Porque é uma história de vida. Então, uma vida não passa em 10 minutos, ela passa anos, né? Então, nós atravessávamos um problema em casa com a mãe dela, que morava junto com a gente, e ela tinha Alzheimer. Então ela já estava acamada há muito tempo e ainda tinha uma cuidadora. O irmão dela, na época, alcoólatra, e ficou com cirrose. Então ele entrou numa fase meio que terminal. Só que ninguém queria acolhê-lo. Você ia mesmo pagando a centros, ninguém queria acolher. Porque era um homem alto, 1,90 m, 1,90 m, muito pesado, e numa situação que quase não andava mais. Então, ficamos naquela situação, principalmente Iris, que era a irmã, ficou numa situação, como a gente gosta de falar, de sinuca de bico. O que fazer? Uma das coisas que ela fala muito é que, por que eu tenho que cuidar se foi ele que quis? Era porque, na época, né,
Eu não tinha o entendimento que o alcoolismo era uma doença. E meu irmão, ele teve tudo, né, que desse para viver bem, né? Ele teve escola, tinha casa própria, carro. A gente sempre teve uma vida bem tranquila, né? Meus pais sempre deixaram a gente numa vida bem tranquila. E meu irmão, ele foi um ótimo aluno naquela época da Etiferne, e quando ele saiu da Etiferne para estudar, para estagiar, ele voltou já com esse vício do álcool, né? E aí, a gente sempre batendo na tecla para não beber, mas ele começou a beber, e sempre eu dizia, quando eu vi ele naquela situação, né, de cadeira de roda, chegou muito doente, né, nem levantava a cabeça, eu dizia assim, por que é que eu tenho que tomar conta dele, que eu já tenho a minha mãe para tomar conta, né, com Alzheimer, e agora ele me chega dessa forma e eu vou ter que tomar conta. Então, os abrigos, né, o Juvino Barreto disse, eu fico com sua mãe, mas com ele não, porque ele não tinha idade, né, para ficar lá. E eu fiquei muito revoltada, porque minha mãe estava com a doença que não era ela que quis, né, não foi ela que procurou, e eu teria que colocar ela no abrigo para tomar conta dele. Então isso foi uma revolta muito grande e eu não aceitava, né, eu ter que tomar conta dele e colocar minha mãe no abrigo. E isso foi assim, na época na minha paróquia era Padre Nazareno, mas a gente não frequentava a igreja, não éramos da igreja. Eu era católica, né? Sempre fui, minha família sempre foi católica, mas tem uma época da vida da gente que sempre, né, tem aquele afastamento da igreja. Uma crise de identidade, às vezes, né? Então, eu me afastei muito da igreja e não frequentava, né? Mas aí o padre soube de toda a situação, que eu estava com 2 pessoas em casa, acamadas, né? E eu não tinha físico para tomar conta do meu irmão e não conseguia ninguém, né, que quisesse ajudar. A enfermeira, a gente contratou o enfermeiro, dizia assim, eu venho amanhã 7 horas. Não aparecia. Então eu fiquei muito abalada com isso e o padre mandou uma frase assim, dizendo assim, Iris, vai lá na Toca de Assis. Só que a gente não conhecia a Toca de Assis, eu nunca tinha visto ninguém da Toca de Assis. E eu disse assim, não vou. Porque eu pagando, ninguém estava querendo tomar conta do meu irmão. Então, eu indo para a Toca, uma coisa que era de graça, ninguém ia tomar. Então, eu não acreditava, mas foi uma briga dentro de mim, né? Meu coração dizia que eu fosse, minha cabeça dizia que eu não fosse, então eu fui. E cheguei lá, foi que uma coisa assim que eu nunca tinha visto, né? Eu bati na porta, um irmão veio e me atendeu, e quando ele atendeu, que entrei naquela casa, que vi todas aquelas pessoas, né, necessitadas, e eles estão felizes, os religiosos cuidando daquelas pessoas com feridas, com bicho, né, nas feridinhas, eles tirando, e a casa não era para acolher meu irmão, né, porque meu irmão tinha família, né, e depois o religioso falou para mim assim, você entre na nossa casa e veja o nosso trabalho, e se você se agradar, você pode trazer seu irmão. E aí eu passei ainda 3 dias para levar meu irmão, e nisso meu irmão foi acolhido na Toca, né? E 3 dias depois meu irmão faleceu. E bastou esses 3 dias, né, de meu irmão na Toca para que a gente conhecesse o trabalho da Toca e se envolvesse de uma forma, né, que a gente não sabia os desígnios de Deus, né? Mas aí Deus já tinha tudo escrito. Porque a Toca fechou, né? A gente conheceu o trabalho da Toca, a Toca fechou, nós éramos leigos mesmo, né, de igreja, e foi quem assumiu, né, a Toca. E a gente tinha até medo, assim, a gente não está preparado, né? Mas Deus, ele vem preparando há 15 anos isso, né? A gente está há 15 anos com a Toca de Assis. E assim, foi bem resumido, mas é um livro, né? Um livro mesmo, que eu digo assim, ainda vou escrever um livro dessa história, porque muitas coisas passou assim, que a gente vê que foi Deus que nos colocou ali naquele meio. Eu sentia como se fosse um corredor cheio de portas, onde todas as portas foram fechadas, e a única porta que foi aberta foi a da Toca de Assis. E eu sou muito grata, né? Eu digo assim, eu tô na Toca, foi uma gratidão tão grande na hora que eu mais precisei, né? A Toca nos acolheu, e também quando a Toca saiu de Natal,
A toca, ela, quando saiu de Natal, que ficou sem canto, a toca foi na casa do meu irmão, onde meu irmão morava. Então, a gente começou os trabalhos da toca naquele local onde meu irmão morava. Então, diga assim, a toca nos acolheu e quando a toca precisou, a gente também acolheu a toca, né? E nesse acolhimento vai 15 anos, né? Que eu não me vejo fora da toca. É uma coisa assim que é um chamado muito grande, né? Deus, todos os dias, eles nos provam que é pra gente estar ali, na casa da toca. Sem dúvida. E eu acredito que sim, é um bonito testemunho, né? Eu agradeço, inclusive, por vocês compartilharem conosco aqui, né? Um testemunho, assim, emocionante. E eu tenho certeza que isso também faz com que vocês se sintam cada vez mais motivados, né? Porque assim como vocês tiveram as portas abertas, né? Para acolher aqui o irmão de Iris, vocês também querem promover isso, né? Querem abrir as portas para aqueles que chegam à toca hoje, não é isso? Mas tem uma coisa. Muitas das vezes a gente está fazendo uma missão por uma gratidão. Isso é uma verdade. Sim. Aqui no depoimento é uma verdade. Mas hoje não é a gratidão porque acolheu o irmão de Iris. Uhum. É um chamado, é uma coisa diferente. Sim, algo maior. Muito maior. Bem maior. Bem maior. Então, eu falo muito isso para os irmãos. O porquê que eu estou ali? Eu estou ali porque Deus me pediu para fazer. Então, Ele me pediu pessoalmente para fazer aquilo. E eu falei, então tá, vou fazer. Então, não é um pedido só porque Deus acolheu Ivan. Talvez se fosse só isso, eu já tinha largado. Eu tinha feito uma parte, por exemplo, paguei por um ano. Uhum. Não. Hoje não tem isso. O chamado foi a porta de entrada, né? Foi a porta de entrada. Mas não foi isso que prende a gente hoje. O chamado é muito maior do que isso. Então, o padre, se eu posso falar o nome dele, né? Lógico. Padre Robério, ele fala assim, corro atrás da minha pobreza, para encontrar a minha riqueza. Então, é uma coisa interessante. Não sei quem está me ouvindo, quem vai nos ouvir, né? Não sei o que vão pensar disso. Mas trabalhar com os pobres é ter Deus presente o tempo inteiro. E não dá para falar, porque sentir a presença de Deus não é uma coisa simples. É um mistério que só passando. É igual quem já foi pai e mãe. Só passando que sabe o que é ser pai e mãe. Antes não sabem. Pode imaginar qualquer coisa. Só vai saber quando for. E trabalhar com os pobres é isso. É um mistério. É uma coisa que não pense a gente que está ajudando eles. O Papa Francisco fala isso. É eles que nos ajudam. É eles que abrem a porta do céu para nós todos os dias. Então, é uma gratidão e um privilégio muito grande servir os pobres. Servir em nome de Cristo, né? Não entregar, como eu disse, já uma quentinha, mesmo que seja gostosa. Mas a quentinha tem que ter o recheio do amor de Deus dentro. Se não tiver, perde o sentido. Sem dúvida. E esse é um trabalho que a gente percebe, né? A gente já conhece. E quem nos escuta nesse momento, né, que não conhecia e passou a conhecer agora, já percebe que é um trabalho muito rico, né, de uma grande capilaridade. Mas a gente sabe também que é um trabalho bem desafiador, né, trabalhar com os pobres, né, é algo realmente desafiador. E aí eu queria justamente que vocês falassem sobre esses desafios para o desenvolvimento desse trabalho. O grande desafio é o seguinte, gente. Qual é a missão, né? Qual é a nossa missão com os pobres? Aliviar o sofrimento. Eu não sei quem já morou ou já dormiu na rua. Não sei se alguém que nos escuta já dormiu na rua. Eu já tive essa experiência 2 vezes. Não pela necessidade, mas por opção. Eu fui lá para ficar com eles. Não é uma coisa prazerosa. Não é uma coisa saudável. Barata andando, rato andando. E interessante que eu vi
E eles não se incomodavam com nada. Também eu fazia como não me incomodasse. Mas, lógico que aquilo é insalubre. Então, viver numa realidade dessa não é salutar para ninguém. Então, qual é o nosso desafio? A não ser tirar dessa situação. Então, tudo que nós fazemos, quando nós levamos ele para lá, o primeiro processo é aliviar o sofrimento. Mas tem algo por trás. Isso que aconteceu domingo. Alguns foram para a casa de recuperação. Interessante, gente. Tem um rapaz de 25 anos. Um rapaz cheio de vida, inteligente. E se perdeu, não foi com a droga. Foi com o vício do jogo. Perdeu esposa, família, dívida, rua. E ele já estava a ponto de tirar a própria vida, como ele disse para mim. E entrou na toca, domingo, e viu a vida dele restaurar. Está feliz, está sendo acompanhado. Essa é a nossa missão, nosso desafio. Temos que ter condições para fazer isso. E isso, o Padre Nunes, mais um padre que nos ensina, ele diz que essa população é o lixo humano da sociedade. É o lixo que ninguém quer pegar. E nós estamos aqui exatamente para cuidar dessas pessoas. E é essa que Deus nos pede. Não é que nós somos melhores do que ninguém, mas Deus nos pede para cuidar dessas pessoas. E eu falo que é um privilégio. Mas o nosso desafio, sem forçá-lo, sem obrigá-lo, sem julgar, sem nada, mas só com amor, tirar ele da rua. Uma coisa que Marco falando, né, me veio a lembrança de uma experiência que eu tive de você ir reconhecer um corpo, né, de um morador de rua que estava sem a família, né, e eu estava com os documentos dele que ele tinha pedido para guardar, então a única pessoa que teria que ir seria eu, né. E assim, eu nunca me imaginei, né, ir no ITEP para reconhecer uma pessoa que com a cabeça esmagada, porque ele foi morto com pedradas, né, pedrada na cabeça. E há meses atrás ele tinha pedido para ir na casa da família dele, que era em João Pessoa, e a gente ajudou ele a ir, né, que fazia 5 anos que ele não via a mãe. E esse dia que ele foi no Dia das Mães, né? Então, quando ele chegou lá em João Pessoa, ele nos ligou, a mãe dele falou com a gente, chorando, dizia assim, vocês me deram o maior presente que vocês podiam imaginar, meu filho, né, que estava desaparecido 5 anos, vim no Dia das Mães, né? E quando eu fui reconhecer o corpo, eu só lembrava assim, como é que eu vou dizer a essa mãe que a gente deu o maior presente e agora a gente vai dar, né, a maior tristeza de saber que o filho dela morreu nessas condições, né? E era uma família que tinha condições em João Pessoa, restaurante e tudo, mas o filho morreu dessa forma, né? E para mim foi uma coisa assim que ficou marcado demais, né? Eu ter que reconhecer um corpo que não era da minha família, né? Mas assim, naquelas condições. Então, o trabalho da Toca, a missão, ela requer muitas dessas situações, né, que a gente que está disposto a estar ali ajudando eles. Então, muita coisa aparece que você jamais imaginava que você ia entrar numa situação que você está no meio, né? Você vai ter que fazer. Então, para mim, marcou muito, né? Existem 2 momentos dentro da missão com os pobres. Existe o momento de uma alegria profunda, que é uma coisa, como eu disse, só pode ser de Deus, não pode ser humana. E existe também momentos de tristezas profundas. Nós fomos padrinhos de um menino de 33 anos que acabou falecendo na rua. E nós fizemos o enterro dele. Isso foi nós que enterramos. E estava um grupo de jovens que conhecia muito bem ele. Ele chegou a dormir lá em casa algumas vezes, ia muito à Toca de Assis. Era muito amigo da gente e amigo dos jovens. E quando ele faleceu, os jovens que foram ao enterro choravam muito.
e um padre veio encomendar o corpo. Padre Hugo. Quando o padre chegou, viu as pessoas chorando muito, olhou e perguntou para mim: Iris, são da família deles? Eu disse: não são da família. E eu fiquei meio sem jeito, não por vergonha, mas sem saber como falar que era da família. Mesmo naquela dor, a gente estava ali junto deles. E quando o Iris falava, lembrei, né? Quando João Batista faleceu, foi decapitado, né? O relato diz que os discípulos foram pegar o corpo e sepultar. Nós também fazemos isso. É o lado doloroso da história. É o lado que a gente diz assim: poxa, perdemos. Não conseguimos, de um jeito ou outro, tirá-lo dessa situação. Mas é a vida. É o processo da escolha que Deus nos dá. Mas também muitos a gente já conseguiu. E esse que você está falando, né, foi um caso que a gente batizou, crismou essa pessoa na rua, né? Ele não queria sair da rua, porque desde que ele nasceu na calçada, e na olha, rua. Antes dele Mas morrer, conseguimos apresentar Jesus, né? Antes dele morrer, ele recebeu uma bênção de indulgência plenária. Então os pecados dele foi perdoado, e além disso, as penas também. Um dia antes dele falecer, um padre foi e deu isso para ele. Deu o maior presente de todos. Você pode juntar tudo o que eu fiz por ele. Talvez esse fosse o maior presente que ele recebeu em vida. E eu perguntava a Deus se ele foi para o céu. 2 dias depois, uma pessoa me liga e conta essa história. 2 dias depois, conta a história que ele está no céu. Sem dúvida, viu? Com certeza, assim, a gente percebe, né, um trabalho que, como o Marco estava até falando, né, anteriormente, que às vezes a gente acha que a gente está dando ao pobre, né, a dignidade, aquilo que ele precisa, mas eles nos dão muito mais, né? Devolvem muito mais, né? Eu acho que pra gente, principalmente, né, nós que somos católicos, a gente sente mais forte a presença de Deus, né, nesses irmãos. Eu vou pedir a Iris e a Marco que continuem aqui com a gente. Vamos para um rápido intervalo, e você que está na Sintonia do Bem, continua aqui com a gente também, que ainda tem o último bloco do nosso programa. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 26 de março de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o trabalho da Toca de Assis, um trabalho tão importante aqui no território da nossa arquidiocese. E como convidados a gente recebe hoje os coordenadores dessa iniciativa aqui no nosso território da arquidiocese, o Marco Lira e Iris Marroque. No final do segundo bloco, a gente estava falando sobre os desafios para o desenvolvimento desse trabalho, né? Vocês trouxeram várias coisas, e nesse início de bloco eu queria que vocês falassem sobre os frutos, né? Como é que vocês percebem também os frutos desse trabalho, que eu tenho certeza que são muitos. Um fruto bem prático para a gente. Tem um rapaz chamado, eu sou o padrinho de crisma dele, era da rua, com alguns vício como álcool e até mesmo crack. Hoje ele caminha limpo, é leigo da toca e está trabalhando numa empresa. Mora no quarto dele, todo equipadozinho, está vivendo a vida dele. Esse é um exemplo claro que está junto com a gente. Fora outros, por exemplo, o Marcelo, que está na obra Lumen, casado hoje dentro da obra Lumen. Imagina, um ex-morador. E esse menino chamado Marcelo, ele ficava em frente lá de casa. Em frente lá de casa. Todo dia estava lá em casa, batendo lá em casa para pedir alguma coisa. E hoje é fruto desse trabalho, né? A gente vai, caminha para um canto e acontece de acabar
a pessoa conseguir se recuperar e encontrar. Hoje casado e bem casado. Hoje coordena, né? É uma casa, da Obra Lume Fortaleza. Fortaleza. Imagina um ex-morador de rua. Olha um depoimento desse. Outros frutos legais que está acontecendo, por exemplo, agora. Tem alguns irmãos sendo acompanhados por nós lá na Boa Nova. Que a Boa Nova, né, ela é a comunidade católica, né? Isso. Que acompanha as pessoas que trabalham com a dependência química. Né, deles. É a continuação do nosso trabalho. Lembra que você fez uma pergunta que tem alguém morando na toca? A gente acolhe. Quando nós recebemos, né, esse convite do bispo Dom Jaime para que pudéssemos usar aquele espaço como referência e cuidado aos pobres, uma das coisas que a gente decidiu que não teria acolhimento, que eu concordo pessoalmente. Por quê? Porque nós vamos às ruas e tem comunidades católicas que já fazem esse trabalho. Necessário a gente entrar nesse campo de acolher. O que vale é ir lá na rua colher eles para que a gente possa encaminhar para essas casas. Essa é a grande missão nossa. Além de estar lá nas pastorais de rua, sentando no chão, sofrendo junto com eles as dores dele, mas é necessário resgatá-lo e tem espaço em Natal para isso, graças a Deus. Pois é, muito bom. E a comunidade Boa Nova, eu já tive a oportunidade de conhecer, fazer reportagem lá, também é um espaço assim bem interessante, fica no caminho de Monte Alegre. De Monte Alegre. Ali já é São José. Entre São José e Monte Alegre, é isso mesmo. E é um trabalho também muito, muito interessante. Iris, tem algo que você queira também colocar pra gente aqui como fruto desse trabalho? O fruto do trabalho, né, que eu vejo assim, a minha vida, eu e Marco, né, que tem os frutos da toca e tem os frutos também da gente casal, sim, né, que se propõe família, a estar à frente, né, família. Eu vejo que o fruto é a nossa família, né, tá integrada dentro da igreja. A nossa família ser uma referência para o pobre, porque se você passar de manhã cedo na porta lá de casa, antes de Marcos sair para o trabalho, já tem várias pessoas na porta lá de casa, né, que às vezes poderia ser assim um incômodo, mas eu vejo assim que é uma graça que Deus nos dá, né, em família, a gente ser reconhecida pelo pobre, né, então para mim eu fico muito grata a Deus, né, por tudo. E são frutos que você vai vendo, eles vão atrás, a gente vai ajudando eles, vai tirando vai estar numa casinha, e assim vai, a gente vê a alegria deles. A gente também acompanha vários casais, né, que saíram da rua e estão nesse aluguel social, e a gente ajuda, né, para eles montarem a casa. Então, o trabalho da gente é um trabalho muito complexo, porque são vários braços, né, é família, é rua, é atendimento na casa, mas diariamente, todos os dias você consegue ver os frutos, né? Todos os dias Deus fala com a gente, falando que esse é o caminho, né? Que a gente sempre ao lado do pobre. E a gente vai vendo, né? O fruto é diário. É uma coisa assim como a árvore que todo dia, entendeu? Tem um fruto ali para você pegar, para você partilhar, para você saborear. Sem dúvida. Para esse ano, vocês planejaram algo de diferente? Tem alguma novidade em relação ao trabalho da toca, né? Assim, aproveitar que a gente está assim, ainda no terceiro mês do ano, né? Sim. Gente, eu não sei se você já sentiu dor de dente, já? Algumas vezes. É bom? Não. Imagina a rua. É verdade. É doloroso isso. E a gente tem um desafio para vocês que nos escutam também hoje. Nós vamos montar um consultório odontológico na toca. Recebemos uma cadeira, não é uma cadeira das mais modernas, mas é de um grande dentista, um amigo, era do consultório dele, ele está parando, está se aposentando, então ele falou: Marco, quero passar a cadeira para a toca. Precisa de alguns reparos, mas ele disse que é uma boa cadeira. E a gente precisa montar o consultório.
Montar um consultório não é ganhar uma cadeira, gente. Sim. Então a gente vai precisar de recursos para fazer isso. Tem coisa que chega, uma comida, um feijão, chega, toca para a gente ajudar os pobres. Mas um recurso desse é muito difícil de chegar, não tem como, né? Não sei, né? Deus é que sabe. Mas eu conto com vocês, a gente vai lançar essa proposta, né? E já começo lançando aqui, na 91, na Sintonia do Bem, que quem puder nos ajudar nessa proposta de montar esse consultório, imagine, e temos já médicos, dentistas para isso, que já se ofereceram para participar desse projeto, de ir na toca. Imagina, uma vez a cada 15 dias um dentista está lá, mas só que eu vou conseguir, com a ajuda de Deus, uns 3 ou 4. Então, cada um vai pegar lá 2, 3 para cuidar, e aquelas pessoas que sentiam uma dor de dente, ela pode não sentir mais, mesmo uma situação de rua. Então lembre-se que é o trabalho da toca, aliviar o sofrimento dos pobres. Então eu conto com vocês e a gente vai lançar essa proposta. A gente também nesse ano iniciou com a abertura de uma biblioteca, né, na Casa da Toca. Dom Jaime foi lá, abençoou a biblioteca, né, e a partir do próximo atendimento, que é em abril, Páscoa, né, que a gente vai fazer a nossa Páscoa dia 16 de abril, essa biblioteca já vai estar aberta para eles utilizarem, né, porque a gente vê que tem muitos que têm vontade de participar do Enem, né, de estudar, sim, mas não tem espaço, não tem. Então a biblioteca vai ficar aberta para que eles possam ir lá, utilizar os livros que tem, estudar, um cantinho sossegado, né, tem ar-condicionado, tem tudo, está linda a biblioteca. E a gente quer agradecer porque muita gente também ajudou a gente, né, o pessoal da Procuradoria, a doutora Leila Tinoco, muita gente ajudou, tá lá, montada linda, linda, linda para eles. Muito bem, coisa boa. Aproveitar, já que vocês estão falando desses projetos, né? Eu queria que vocês falassem também como é que as pessoas podem contribuir, né? Tanto do ponto de vista financeiro, mas eu acredito que vocês também precisem do material humano, né? Também de pessoas para contribuir com esse trabalho. Eu queria que vocês falassem justamente das duas formas. Mas antes, deixa eu falar uma outra coisa. Pois não. Nós recebemos um terreno a caminho do aeroporto. Terreno muito bom. E a gente tem um sonho. Sonho partilhado pode virar realidade. Verdade. O sonho é... A gente está levando essas pessoas para casa, sempre a gente fez isso. E para outras casas de recuperação, até mesmo de amigos protestantes. E quando eles saem, eles vão para onde? E essa pergunta que eu falei, quando eles saem, vão para onde? Foi feito para mim. E quando eu sair, seu Marco, eu vou para onde? Eu vou voltar para o mesmo lugar? Isso me inquietou muito. Na hora eu disse assim, não, você não vai voltar, a gente vai dar um jeito. Mas eu não tinha um jeito para dar. Mas eu acredito na providência de Deus. E hoje a gente ganhou um terreno que a gente pode fazer uma ambição em Natal. As pessoas pobres que estão em situação de rua, ou até mesmo que não tenha uma família de volta para acolher, a gente está querendo montar um outro espaço. Um espaço que a gente continue o trabalho deles. De uma Boa Nova, da Fazenda Esperança, ou de uma casa de recuperação protestante, para agora dar outra dignidade. Trabalho, formação profissional para o cara enganjar dentro do trabalho e começar a caminhar com as pernas deles. Mas isso é papo talvez para um outro programa. Pois é, com certeza, é verdade. Sim, e aí eu quero que vocês falem justamente sobre como é que as pessoas podem contribuir, né? Já ir ajudando também nesse sonho, isso, né? De vocês. Vamos ver, né? Eu já lancei aqui a ideia. Pois Semente está lançada. É verdade. A gente pode ser ajudado de
várias formas. Por exemplo, como Iris colocou, na pandemia, a gente estava com 300 famílias cadastradas. Não é 300 de boca não, gente, é 300 famílias cadastradas recebendo cesta básica todo mês. Não só cesta básica, muitas delas recebiam ovos, peixe que a gente recebia. A gente ajudou muita gente durante a pandemia. Lógico que com o passar da pandemia, essas coisas foram sendo diminuídas. Mas a população em situação de rua está lá. Então, o que nós precisamos? Kit de higiene pessoal. Então, nós tomamos banho usando sabonete, pasta de dente, escova de dente, desodorante. Os pobres também usam isso. Não penso que eles não gostam. E são mais vaidosos do que a gente. Precisamos de recursos financeiros. Olha, gente, para manter uma casa, não é só dar comida. A gente precisa de dinheiro para comprar uma água para botar dentro da casa. Pagar Apesar energia, que eu deixo claro luz, aqui. água. Não, mas eu deixo claro isso aqui. Deixo na sintonia do bem, bem claro isso. Graças a Deus. Como nós fazemos parte da Arquidiocese, como a pastoral de rua da Arquidiocese, a Arquidiocese nos presenteia com a água e a luz. Então isso agradeço muito ao padre, né, ao bispo, por fazer essas coisas para a gente. Isso não daria certo, não temos como manter tudo. Mas uma feijoada para quase 200 pessoas não é simples. Então a gente precisa de recursos. E aonde você pode deixar essas coisas, né? Xavier da Silveira, 1024, esquina com a Nascimento de Castro. Essa é a sede da Toca hoje. Vou dizer de novo, ó. Xavier da Silveira com a Nascimento de Castro. Ela é uma esquina. Ela é junto ali onde era o restaurante do Lula, né? Onde é o 6 em ponto. É 6 em ponto? Por acho que juntinho dali, ponto. onde tem essa, na Xavier da Silveira ali. E a gente também tem o Pix, né? Que o Pix é o número do telefone da Toca, né? 849-8844-9799. Repete. 98844-9799. Pois bem, e quem desejar contribuir com o trabalho, assim, eu digo também o material humano, né? Assim, doar o seu trabalho Sim, todas pessoal. as terça-feira é um dia de encontro da comunidade Toca de Assis lá. Todo mundo está lá. Onde tem adoração, onde tem o cuidado aos pobres, onde tem o cuidado com a casa, tudo que chega é separado, tudo organizado. É um dia que a gente usa. Esse é um dia comum para todos. Todos estão lá. Esse é um dia bom para quem quiser conhecer o trabalho, quiser ver como é, né? Se isso se encantar o teu coração, você fica. Mas para você conhecer, você pode passar qualquer hora. Se não, eu não posso ir na terça, né? Então entre em contato com a gente. Iris, passa o telefone de contato. 98844-9799. É o mesmo do Pix. É o mesmo do Pix. 988-44-9799. Com certeza você vai ser acolhido de coração aberto. Você não vai se arrepender. Sejam bem-vindos. Iris e Marco, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Aprendendo com a Igreja. Foi essa hora que passou, né? Foi muito rápido. A gente pôde falar mais sobre esse trabalho que é tão bonito e aproveitar também e parabenizar, né? Por essa doação de vocês. A gente percebe o brilho no olhar. Quem está em casa não tem como ver, né? Mas certeza que na voz deles vocês também puderam perceber, né? O trabalho, o quanto encanta eles, né? Esse trabalho que eles desenvolvem, né? E o quanto eles têm amor pelo que fazem. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E eu deixo aqui o espaço para uma mensagem final de cada um, algo que queiram acrescentar aqui nesse final do programa. Mensagem. Olha, eu gosto muito do Papa Francisco. E a mensagem que ele nos dá, ele vai às ruas na Itália. Ele cuida dos pobres na Itália. Ele é Papa. Talvez não tivesse necessidade de ir às ruas, né? Mas ele faz pastoral de rua.
Ele não conhece a Toca, mas qualquer dia conhece. Então, eu deixo uma mensagem. Os pobres precisam muito das pessoas que amam a Deus. Muito. Pense se nós estivéssemos no lugar dele. A gente não queria que o amor de Deus chegasse de uma forma bem legal? Então convido a todos para estar junto com a gente nessa sintonia do bem. Muito bem. Iris, seu recado final? Meu recado é que, Marcos já falou basicamente o que eu também penso, né? Que venha, né? Como o Marcos sempre fala, vinde e vede. Né? O nosso trabalho é um trabalho que encanta, né? As pessoas, muitas das vezes a pessoa não consegue fazer, mas quando você está lá no meio, você vê que é um trabalho que é encantador, que mexe, não tem nem palavras para eu dizer. A mensagem é você ir, né? E ver o trabalho, os pobres, que você vai encontrar Jesus lá. Né? Jesus está lá, esperando cada um. Iris, tem uma coisa que lá em casa, a frente da minha casa está em construção. Sim. E atrás tem um jardim muito bonito, mas ninguém vê. E todo mundo que entra na minha casa, na nossa casa, quando chega lá, fala: que é isso? Eu nunca imaginei isso. Toma um susto. É bonito o jardim. Não é grande, mas é muito bonito. O pobre é a mesma coisa. Na frente parece que está tudo quebrado. Mas quando você entra, você vê um jardim belíssimo, que encanta o coração, que faz a gente repensar a vida da gente. Dúvida. E esse é o convite que eu faço. Venha, que não vai se arrepender. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, Iris e Marco, pela participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. E você que ficou aqui conosco na Sintonia do Bem, também muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna na semana que vem, a partir das 10 da manhã. E você não sai da Rádio 91, vem chegando a Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Sintonia do Bem.